A Associação Brasileira de Juristas Conservadores, com apoio do Clube Militar e a Associação Nacional para a Defesa da Magistratura, emitiram notas públicas manifestando repúdio pela prisão do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, a mando de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ambas as notas clamam ao Poder Judiciário que respeite os limites da própria atuação. Ouça a nota da Abrajuc, Associação Brasileira de Juristas Conservadores. A Associação Brasileira de Juristas Conservadores, Abrajuc, entidade que congrega profissionais de todas as áreas do direito, unidos em torno dos valores e princípios consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, vem a público manifestar o seu repúdio à prisão de Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, levada a termo na manhã de hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson junta-se a duas outras anteriores, a do jornalista Oswaldo Eustáquio e a do deputado federal Daniel Silveira, todos pela suposta prática de crime de opinião, delito não recepcionado pela legislação penal brasileira ou por legislação penal de qualquer outra nação efetivamente democrática. A Abrajuc vê com muita apreensão as supramencionadas prisões que, ilegais e inconstitucionais, ferem de morte a democracia, gerando na nação brasileira justificado temor, criando indesejadas insegurança e instabilidade jurídicas. Assim, temerosa das consequências nefastas que essas medidas inconstitucionais, verdadeiros atentados à democracia, possam causar, a Abrajuc muito respeitosamente concita o Supremo Tribunal Federal a retomar sua nobre missão institucional de promover a paz social através da solução de conflitos, abandonando de vez a prática de atos estranhos à sua atribuição constitucional. Associação Brasileira de Juristas Conservadores, Volta Redonda, 13 de agosto de 2021. O Clube Militar emitiu nota em apoio à Abrajuc. Ouça. Nota do Clube Militar. O Clube Militar se solidariza com a nota de repúdio emitida pela Associação Brasileira de Juristas Conservadores diante de inconstitucionalidades claramente identificadas no contexto jurídico do Brasil. Ouça também a nota da Associação Nacional para a Defesa da Magistratura. Nota pública. A Associação Nacional para a Defesa da Magistratura, entidade de magistrados, atendendo à decisão de sua diretoria diante da evidente percepção social de crise entre os poderes da República, vem a público externar sua profunda preocupação com o momento vivido, conclamando a todos ao acato da ordem constitucional. A Constituição da República é clara. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Na clássica divisão tripartite, num sistema de freios e contrapesos, não é dado a quaisquer daqueles poderes o imiscuir em funções alheias, mas antes respeitar a verdadeira insubmissão das atribuições constitucionais, da qual deve resultar a desejada concórdia. Daí porque, antes da harmonia, a independência. A incumbência do Judiciário reside em dizer e assegurar o que está na lei, ainda que totalmente distanciado das expectativas políticas ou opinião pública. Não lhe são peculiares as articulações políticas ou o jogo de sedução com o eleitorado na pendência do voto popular, quando ministros, desembargadores e juízes cumprem e fazem cumprir a Constituição e as leis elaboradas pelos eleitos pelo povo, não o fazem por mera vontade, capacidade interpretativa pessoal ou decantar de teorias e princípios formados em compromissos injurídicos. O judiciário é muito maior do que aqueles que o compõem. A isenção plena da toga não é nem ao longe um favor que se presta, mas um dever que se impõe àquele que temporariamente a carrega. A força do Poder Judiciário está também em sua autocontenção,
evitando-se o que se convencionou chamar de ativismo judicial ou a assunção de funções típicas do Ministério Público ou das polícias judiciárias, ainda que disfarçados por construções jurisprudenciais mirabolantes. Lá do outro, os poderes executivo e legislativo não parecem perceber o perigoso nível de polarização política instalado na sociedade, sobretudo acentuado pelo sofrimento imposto pela pandemia, o que vem sendo ainda mais agravado pelo avanço de limites das instituições na busca de prevalência de uns sobre os outros a partir de retóricas pessoais e expedientes institucionais. São crises que se acentuam a cada desentendimento, potencializando mais conflitos, acusações e desagregação social, quando o nítido acerto se mostra na baixa dos ânimos, no diálogo e na construção de um pacto social que assegure a vontade e o constitucional poder que emana do povo. Assim é que se clama, profunda e respeitosamente, pelo acato ao Estado Democrático de Direito, com efetiva obediência à ordem constitucional que decreta respeito dentre judiciário, executivo e legislativo e, sobretudo, ao povo que o sustém, com acatamento à inarredável e plena independência dos poderes da República e, com ela, a harmonia que aos brasileiros de bem tanto interessa. O Brasil toma conhecimento da prisão de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson pagou uma prisão do caso Mensalão. Ele foi preso, pagou o que devia e daí para frente, Roberto Jefferson tem se manifestado como um conservador e como qualquer cidadão brasileiro que tem direito à opinião. Opinião é crime? E no Brasil passou-se a aprender por crime de opinião, né? Nós não temos direito de falar aquilo que nós pensamos. E o que Roberto Jefferson tem feito? Ao meu ver, crime de opinião. Ele tem dado opiniões, ele tem falado o que pensa. E qualquer cidadão pode falar o que pensa. Nós não estamos numa ditadura, ou estamos na ditadura da toga. Ameaças ao presidente da República, incluindo o presidente da República em inquérito, o inquérito das fake news, avisá-los que o presidente da República está amparado como presidente da República pelo artigo 86 da Constituição. Só o Congresso Nacional pode autorizar a investigação ao presidente da República. Roberto Jefferson é preso sem consulta ao ARAS, ao PGR. Isso está certo? Isso são violações. Não estou falando da instituição STF, que é uma instituição que vai ficar, e os senhores vão passar. Mas Alexandre de Moraes e Barroso estão passando do limite. A minha solidariedade aqui, a família de Roberto Jefferson, a família do PTB, os conservadores brasileiros. Isso não pode ficar dessa forma. A minha pergunta é, Alexandre, quem será o próximo? Um padre? Quem será o próximo? Um pastor? Um cidadão comum que reposta uma informação porque tem direito? Crime de opinião que prende jornalista? Crime de opinião que prende um cidadão que fala o que pensa, o presidente de uma agremiação do PTB? E quem sabe o próximo seja eu. Quem sabe o próximo seja um outro qualquer que não concorda com os desmandos que vocês estão praticando fora das linhas da Constituição. Fica aqui a Roberto Jefferson, a minha solidariedade e a perplexidade minha e do Brasil diante de tanta atrocidade. Nesses 900 dias, nós temos que comentar também todas as ações cometidas pelo STF. É lamentável, o STF abriu um inquérito para investigar deputados da base do presidente Bolsonaro e eu fui um dos investigados. Ficamos mais de um ano, dei um depoimento de 4 horas na Polícia Federal, onde eles fizeram várias perguntas e não encontraram nada a meu respeito de que eu estivesse apoiando atos antidemocráticos. Lamentavelmente, o STF rasgou a Constituição, praticamente quase que cassou a nossa imunidade parlamentar em opiniões, palavras e votos. Isto faz parte das ações feitas por ministros do STF. Não é o poder STF, são ministros que representam, que hoje integram o STF, que fizeram, que cometeram esse ato arbitrário contra nós. Aí eu pergunto, essa é a democracia que você quer para o nosso Brasil? Com certeza não. A Corte Maior deve existir para julgar a constitucionalidade dos atos. E não ela abrir procedimento, ela mesma investigar, ela mesma julgar, ela mesma condenar e ao final de tudo não tem a quem recorrer.
No meu caso, especialmente, nós soubemos que o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra a minha pessoa porque não encontraram nada. E aí? Agora vão ter que responder na justiça essa agressão aos meus direitos. É isso que a gente está fazendo. Isso tem que fazer parte da sua vontade, porque é a minha vontade de exigir uma retratação pública em relação a essa agressão. Agressão ao cidadão Eliezer Girão Monteiro Filho. Agressão ao general Eliezer Girão Monteiro Filho, general Girão Monteiro. E agressão ao deputado federal, general Girão. Estamos trabalhando de forma diferenciada e justa e honesta.